A essa altura, talvez você já esteja um pouco cansado de desenhar apenas caixas. E a ideia é que a gente não desenha apenas caixas, é claro, a gente quer desenhar coisas interessantes, mas a gente precisa das caixas para nos ajudar a manusear melhor a perspectiva. O que a gente vai fazer hoje é modelar a caixa. A gente vai sair das caixas e transformar elas em coisas. Mas pensar dentro da caixa, não no sentido criativo da coisa, mas no sentido perspectivo da coisa, pode ajudar você a entender como uma coisa funciona, né? Então, todo objeto complexo, tridimensional, em perspectiva, que você queira desenhar, vai ser muito útil se você partir de uma caixa. Então, é basicamente olhar aquele objeto e pensar como se ele fosse uma caixa. Enxergá-los como se fossem encaixotados. Porque a caixa vai te ajudar a ter uma noção muito clara de todos os planos da perspectiva que precisam ser seguidos. Uma face frontal, por exemplo, a parte da frente do objeto, uma face lateral, as arestas ou as quinas, e visualizar a caixa vai fazer você entender melhor como é que precisa ser a convergência para que a perspectiva funcione. Vai fazer você entender melhor onde é que está o horizonte, onde é que estão os pontos de fuga. Então é basicamente visualizar o carro como uma caixinha onde você consegue ver a frente, a lateral e deduzir a altura do horizonte e a posição dos pontos de fuga. Se você fizer isso para qualquer objeto que você for desenhar, você provavelmente vai ter uma perspectiva um pouco mais facilitada. É óbvio que em objetos mais complexos, como figuras humanas, animais, a gente vai ter outras questões envolvidas, né? A gente vai precisar, por exemplo, quebrar em formas menores para poder pegar todas as nuances anatômicas e tal, mas em geral a caixa seria a pedra bruta a partir da qual a gente vai partir para entender a perspectiva. E essa noção de visualização através da caixa vai ser fundamental para que a gente consiga desenhar qualquer coisa em perspectiva. Então, lembre-se, objetos por mais complexos que sejam, se você visualizá-los encaixotados, você vai conseguir decifrar muito mais facilmente a perspectiva desses objetos. Agora, para modelar a caixa, a gente vai precisar transformar as caixas em outras coisas, né? A gente quer desenhar coisas interessantes, como cenários e objetos e personagens. Então, vamos ver aqui alguns exemplos sobre como partir das caixas para desenhar esses objetos em perspectiva, né? Aqui a noção de forma geométrica, a noção de simplificação aí da forma da caixa vai ajudar a desenhar essa tenda e, digamos, a partir dessa blocagem geométrica, seria basicamente adicionar detalhes e refinar, ou em outras palavras mesmo, modelar a forma da caixa até você ter a forma que você quer. É basicamente como se você estivesse fazendo uma escultura mesmo. Só que em vez de meter a mão na massa, você vai, na prática, né, você vai meter a mão na massa na sua imaginação. É como se você tivesse, ao desenhar no papel, imaginar que você está de fato esculpindo, né? Mesmo formas complexas como a desse veículo, tudo parte da noção de uma caixa simples. Seria como se fosse uma edição da caixa. Se você já mexeu alguma vez em algum software 3D, talvez você esteja familiarizado com essa ideia. É basicamente modelagem mesmo, essa é a palavra ideal para descrever esse processo, seja no 3D, seja numa escultura real, seja no desenho. O que a gente está fazendo é partindo de uma forma simples e editando a forma dela até você chegar numa forma complexa que você queira, na forma que você está buscando. Muitas vezes, ao começar o desenho, a gente não tem essa imagem muito clara. A gente tem uma noção de como a gente quer que o desenho seja, mas à medida que o desenho progride é que a gente vai dando forma para as coisas, né? Então, às vezes caixas ou às vezes derivados de caixas, né, a gente vai usar para funcionar como ponto de partida para desenhar todo tipo de coisa, sejam veículos, pessoas, objetos mais complexos, paisagens, construções arquitetônicas, tudo vai partir sempre dessa ideia de formas simplificadas, né? Então, depois de você ter aquela forma básica, você vai editando e você vai chegando na forma complexa que você quer, literalmente modelando todas as pequenas partes. É um trabalho que, claro, é trabalhoso, mas você pode de alguma forma ter certeza que, garantindo que a perspectiva da caixa original esteja correta, toda a perspectiva do objeto, por mais complexo que ele seja, também vai estar correta. Então, é muito importante que desde os primeiros momentos do esboço, desde que você esteja construindo essas primeiras formas geométricas, que você esteja atento a uma perspectiva consistente. Porque se você desenha uma caixa numa perspectiva ok e você desenha um objeto a partir dessa caixa, as chances de que ele tenha uma perspectiva ok são bem maiores também.
Então, para começar a modelar a caixa, a gente vai ver aqui algumas alternativas. Primeiro, recortando um pedaço da caixa, como se a gente tivesse a caixa original e a gente simplesmente partisse um pedaço dela. Seria desenhar linhas guia dentro do grid e da perspectiva, né, como se a gente estivesse fatiando a caixa em um pedaço menor, e depois a gente se livra das linhas que a gente não precisa mais. Isso funciona para retirar pedaços retos, né, fatias retas, ou fatias arredondadas. Vai depender apenas das linhas de corte que você vai usar para definir a forma que você quer recortar. Mas basicamente o processo é o mesmo. A partir da caixa original, desenhar linhas adicionais indicando onde você vai fazer o recorte e depois se livrar das linhas que você não vai mais precisar, as linhas que fazem parte do esboço. Da mesma forma que a gente pode recortar, a gente pode também adicionar pedaços. Então, se você tem uma caixa original, você quer adicionar uma outra parte a ela, é simplesmente usar o grid como um guia para adicionar essas formas extras e com isso também modelar. É como se você estivesse tendo dois pedaços de uma escultura e juntando eles numa peça só, soldando de certa forma, né? Então, sempre a partir das caixas das formas geométricas originais a gente pode ter essas alternativas de recortar pedaços ou de adicionar pedaços. No próximo vídeo a gente vai ver mais algumas dicas que vão ajudar você a modelar caixas e outras formas geométricas primitivas. Vejo vocês lá.